Ai, mas pensando bem, a arbitragem e o Atlético com o Vasco. Você esteve lá. Estive lá e Senti o Atlético... falta, inclusive, das suas entrevistas com os jogadores depois do jogo. Por que você não está fazendo Não, mais? eu fiz entrevista, só que agora, né, com 2 jogadores escolhidos pelo clube, né? A gente não está tendo mais essa facilidade, né? Espero que o Atlético não continue colocando isso como uma norma de só o Atlético escolher 2 jogadores, porque senão a gente perde a viagem, né? Porque você vai lá fazer esse sacrifício todo para poder entrevistar 2 jogadores, aí as grandes emissoras que estão lá já entrevistam 2 jogadores, então não adianta, né? A gente poder ir lá fazer essa cobertura exclusiva, né? Então, Atlético... Antes você estava liberado para todos, né? Antes, qualquer um que passa, você chama, quem quer falar, fala. Então, Atlético, por favor, né? Dá essa moralzinha pra gente, que faz esse esforço tão grande de poder ir lá cobrir. O Atlético, eu acho que ficou devendo pelo futebol, mas aí quando você conversa depois, como foi ontem com o Gabriel Menino e com o Liam, que eles colocam uma parte do desgaste físico, desgaste emocional, dá até para você entender um pouco, né? Porque realmente o Atlético veio com uma sequência muito cansativa para os jogadores, decisão em cima de decisão, com o Flamengo exigiu muito do grupo. Não, vou voltar a dizer aqui, apesar do Hulk não estar atravessando um grande momento, mas você não ter o Hulk faz falta demais para o time do Atlético. Saiu na frente com um gol relâmpago, o que dá para o Atlético uma certa tranquilidade no início do jogo, mas o meio de campo, a falta daquela pegada, de um volante marcador, que a gente sempre fala aqui, o Vasco foi ali, conquistando espaço no campo. Aí quando você vê, o Vasco começa a dominar o jogo, criar algumas situações, e o Atlético acaba tomando um gol num pênalti, que foi infantil do Coelho. Uma infantilidade, cara. Cara, um lance desse dentro da área. Eu tava vendo o HG falando hoje lá na rádio e eu tô com ele. Se fosse contra o Atlético, eu ia pedir o pênalti aqui. Eu ia pedir. Mas eu acho que o Coelho foi infantil, cara. Esses lances dá pra você evitar. Ele foi de uma maneira que não precisava, sabe? Ô, Breno, enfim. Assim, de verdade, do mesmo jeito que eu olho pro lance do Cruzeiro e falo que para mim não existiu a falta no Zé Rafael, eu também olho para o lance do Coelho e falo que o Coelho não fez a falta. Eu acho que ele atrapalhou o ato cara, o futebol... Cara, do Coutinho bater na bola. Não, o futebol... bateria. Ô, Breno, o futebol é contato. Se você for fazer da máxima penalidade qualquer tipo de contato, o futebol vai ficar muito chato. Porque o futebol é um esporte de contato. Então os contatos acontecem. Então, eu acho que... hoje, dia 11, né? Hoje, dia 11 de agosto, eu falo a frase que o Thiago falou lá na rádio. Atlético e Cruzeiro foram prejudicados na rodada do Campeonato Brasileiro. Boa, Eltinho. Obrigado, contigo, irmão. É raro isso, Thiago. Não existiu. O pênalti não existiu. Foi pênalti. O cara encosta no jogador do Vasco e ele desaba. Foi pênalti. Não existiu. Os dois times foram prejudicados nesta rodada. Não, que tranco nas costas. E outra coisa. Aquilo ali se não fosse se fosse o contrário, vocês estariam aqui. Foi o lance. Eu também Quem adora pênalti é você. Quem adora esse tipo de pênalti é você. Eu não. Presta atenção aqui. Posso terminar de falar? Eu estou aqui só uma figura decorativa. Não, mentira. É porque você não quer falar, pô? Não posso. Você tem oportunidade, você não quer falar? Fica à vontade. Né? Então só porque você ia Qualquer falar agora coisa não vai... me manda. Deixa eu só ouvir o Valu aqui. E eu quero ver... Ah, não, primeiro me dá o VAR aí. Aí o Valu... por isso chama VAR-Lu. Mas chama o VAR primeiro aí. Todos habilitados, todos brigando. Um com o outro. Todos habilitados novamente. Tudo limpo. Tudo limpo. Ele vai lá, desbota ele. Tudo normal aqui. Segue. Tá tudo normal. Pra mim, Esse isso aí aqui. tem que ser checado. Ok. Tá? Na hora do chute ele vai só no corpo do só jogador. aqui. Vê pela uma câmera de trás se tem melhor. Aqui bate no corpo, tá? Isso, nesse impactando chute o aí. aham. Olha Ele lá. impacta totalmente no chute, tá? E ele vai até com as costas pra tirar, tá? O jogador ia pegar e não tem possibilidade de chutar por causa do estoque nele. Checar a PP, tá? Eu vou recomendar a revisão pra ele, tá? Ele toma um tranco por trás na hora do chute, tá nas costas. Ah, ele vai só no corpo. 8B também. Tira pra mim. Ele só vai no corpo, Quero ver o movimento completo em câmera real. Pode soltar em velocidade normal, tá? Vou te dar uma de uma câmera maior, mais alta agora. Ele bate na hora do movimento, bate nas costas do atleta, o atleta não consegue progredir, então ele interfere, ele não joga em momento nenhum. Exatamente. De tiro penal sem cartão. Perfeito. Disputa na bola, né? Foi no corpo.
Calma. Tem disputa na bola sim. Calma. Tem disputa na bola sim, pelo amor de Deus. Tem disputa na bola. Você E outra tá inventando coisa, a roda quando agora. o Coelho faz não foi o pênalti, nada. o Coelho ainda faz aquela... Sabe aquele negócio de batom na cueca? Não, para com isso. Me Nenhum ajuda. dos dois foi nada. Gente, se Nenhum do fosse jogo o do Cruzeiro contrário, nem esse. eu estaria aqui mordendo a câmera. Esse é o problema. Pedindo pênalti. Esse é o problema. Então foi pênalti, e se fosse o contrário, eu falaria aqui. Aqui, Não foi. aqui os donos do Galo, no jogo do Cruzeiro, até o Valu me Para com isso, sabe? Não, eu sou correto, Tudo independente, bem, do jogo, tudo bem. independente da Não, tudo camisa, bem. eu sou correto. Nós Não sou falamos obrigado a achar o que você pensa. Cruzeiro. Foi Não sou pênalti. Falamos a mesma Se fosse coisa o no jogo do contrário, Cruzeiro. teria sido. Sou obrigado O a Coelho pensar. vai no corpo do Coutinho, olha lá, ó. Isso aí é Vai, pênalti. não pode ir no corpo do Coutinho, não. O Coutinho é um ser E atrapalha. iluminado, não pode ser tocado. Não. É isso. Futebol é Porque, contato. isso que você tá falando. Então você tem contato. então ele foi tocado. Houve o toque, mas o simples fato de haver o toque não significa que é pênalti. Por quê? Mas Porque baseado não em foi que você está pênalti. falando isso? Não foi pênalti. Por causa de Foi um intensidade? contato normal do jogo. Por causa de intensidade? Foi um contato Isso normal. Porque nem isso todo aí, contato é contato normal porque de nem jogo. todo contato resulta De numa jogo. ação faltosa. É isso por aí. causa disso. É isso É aí. mesmo? É isso. É só tô te trazendo a informação. Então isso aí pra vocês não foi falta. Tô te trazendo a informação. Não. Foi nada. Não Para foi. com isso. Não foi. O Atlético também foi garfado, é isso que quer saber? Aí, galera. É isso que quer saber? O Atlético também foi galera. garfado. E aí, Aquele é o lance mesmo do- árbitro, Ei. é o mesmo árbitro que marcou uma falta do Aquele Mariano. lance lá do Sandro O mesmo Merahit árbitro lá, que anulou um gol no legal Gil, do no Cruzeiro. Ronaldo, foi pênalti? Me ajuda Claro aí, que mano. não. Hã? Claro que não. Então, Eu tô com a mesma opinião, querido. o que eu tô te perguntando é isso Então, mesmo. eu sou coerente. Então você é Aqui coerente. Você não me Então você pega, acha que não. você é coerente? Você não tem Então você acha que foi argumentação, não. pênalti? Foi. Aqui você O não me do pega, Gil não. foi. É O isso. Ronaldo foi. Então, parabéns. Mais um Foi. pênalti do jeitinho que você Tá gosta. Isso aí, Você e vários no isso Brasil. aí, Parabéns. O Mais Coelho um pra se conta de atira vocês. contra o corpo do Coutinho. Isso aí é pênalti lá no Rio, aqui em qualquer lugar. É, sim. Só que aí, a turminha Na aqui, Argentina os não é, donos- não. Na os Libertadores, donos- já é. O Espera um futebol pênalti desse na argentino Libertadores. é lá na Argentina, Então tá, irmão. Sul-Americano. Você não- Então é o seguinte, O Atlético, você não se fica acontecer comparando, o mesmo não, com o porque não tem Coelho margem de finalizar, comparação. se o Coelho Tem margem finalizar de uma bola comparação. desse jeito e tiver um contato, Aqui, ó, não espera o tava pênalti, lá porque no não vai estádio ser. ontem, viu de perto, viu foi perto. Uai, Mas o árbitro eu não tô vendo viu. com 20 o VAR câmera, que pô. deu, ele foi lá, ele estava lá, atrás do gol, viu, tá falando que foi. Quem tá em Eu casa acho vê que melhor foi. do que quem E tá- se fosse o quem tá em casa contrário, vê melhor do e que se quem tá no fosse o campo. contrário, eu Vários falaria. ângulos em casa. E se fosse o contrário, eu falaria. HG viajou, viu? Os donos do Galo, Eu parabéns, acho que não donos é do nem Galo. questão de ver, não. Tá? Desculpa, não é questão de ver, de eu ver ou não ver, que não. pedir desculpa, não, É eles estão questão- errados. não, Eles é que porque, tem que pedir. quem tá em casa vê melhor do que quem tá no campo. Não, quem tá no campo vê melhor. É óbvio. Mas Vê. porque tá Como mais que você perto. vê melhor? A questão é Como que você vê interpretativa. melhor? A questão é interpretativa. Você lembra Todo do lance? mundo Não tem aqui, replay? O lance todo do mundo Varela, aqui viu o que lance bateu. do Varela. Todo mundo viu que teve contato. Só que vocês acham que o contato não é pra ter pênalti. E eu acho, olha, que eu tô falando aqui numa situação que é contra o Atlético, porque eu quero ser justo. Eu acho que ele, na hora que ele ia bater, ele no ato que ele encosta, ele tira a ação do chute do isso Coelho. aí. Foi garfado Eu acho ontem, isso. você tá aí, E eu você acho tá que se sendo fosse ali conivente. o Coelho que Você fosse bater é e conivente alguém tirasse, com o que eu fizeram ia com tá o aqui Atlético reclamando. ontem. Só acho Você isso. é Eu acho que conivente. o Coelho foi Você, inocente. Breno Galante, Mas- é conivente mas com o que fizeram com o Atlético eu não ontem. vou ficar O Atlético foi em garfado cima em São do lance Januário. do pênalti, E pra poder você é ficar falando conivente. sobre isso. Eu quero voltar a dizer o seguinte, conivente com o que o aconteceu com o Atlético não ontem. pode errar um gol como o Biel errou ontem. Porque era Mesmo um que, gol- para com Não, isso. não vou- Você eu- está sendo conivente com o Atlético sendo beleza. prejudicado. Então tá. O Atlético foi Então, garfado tudo bem. em São Eu- Januário. então eu tô E sendo você é Eu tô conivente sendo com o que você aconteceu. quiser. Com o que Ô, Biel, houve ontem. ô, Biel, Você não pode e o errar um senhor gol desse, cara, Davi de debaixo Oliveira do gol. Lacerda. Não pode errar, Pelo Biel. amor de Deus. Biel, faltando 36 minutos do segundo tempo, a bola ali, melzinho com açúcar. Tem que fazer, Biel. Tem que fazer. O Atlético ontem tinha tudo pra sair de lá com uma vitória, apesar de não ter jogado o futebol que a gente esperava. O Atlético foi abaixo. O Atlético ganharia o jogo. O Atlético teve um pênalti. Thiago, O não foi por Atlético, causa disso, o não. Atlético Desculpa. não foi por O causa Atlético disso. não Como? jogou bem o jogo, Tira o gol não. do Vasco, que O não Atlético aconteceu. não jogou bem, que não cara. deveria ter O time acontecido. do Vasco não é bom e o Atlético E não jogou daí? bem. E Não daí? jogou bem. O importante Everson é fez vencer. uma grande defesa, O Atlético salvando poderia o gol ter do saído. Coutinho. Isso é do Tá, jogo. tudo O bem. que não é do jogo é a arbitragem indo no VAR O e marcar um Atlético pênalti continua esdrúxulo com desse. vários Cara, problemas. inacreditável. Tudo bem. E O hoje Atlético você continua com tá vários mó problemas de ser passapando segurado. de árbitro nesse Ok. programa. Como no caso- Você é conivente Pode com o pensar senhor como você Wilton quiser. Pereira de Sampaio e conivente com o senhor Davi Lacerda. Os dois garfaram o futebol mineiro ontem. E o senhor está sendo conivente com os dois. E só lembrando, Thiago, se a gente lembrou a respeito do Wilton, em 2022 na Copa do Brasil do Atlético contra o Flamengo, esse mesmo Davi foi o Davi
Davi que anulou o gol do Lucas Silva o ano passado no Contra o Campeonato Palmeiras. Brasileiro. E o Davi, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês.
Se vocês estiverem... Tá gaguejando por quê, irmão? Se vocês estiverem assistindo... A minha fala já está falando, como diria o Enéas, eu só tenho 40 segundos. O Davi, se estiver apitando um jogo e ele for no VAR, podem ter certeza, ele vai voltar para o campo com a marcação que o VAR está mostrando para ele. É uma vergonha. Ele está a menos de 2 metros desse lance. Aí, ó, ele está a menos de 2 metros desse lance. Mas o VAR chamou, ele sempre acompanha as decisões do VAR. É um árbitro decorativo do futebol brasileiro. Beleza. Discussão de arbitragem à parte, o Atlético não mostrou o futebol que a gente estava vendo contra o Flamengo. Ok, tem a justificativa do cansaço físico, tem a justificativa, né, da ausência do Hulk, tem várias coisas. Mas o Atlético tem que buscar, deu folga hoje para os jogadores, para dar uma folga aí, um descanso mental, um descanso físico. Né? Ontem não foi o futebol que a gente esperava. Ainda precisa do Atlético correr atrás desse reforço para o meio de campo. Ontem, quando o Alexander entra no segundo tempo, ele dá outra história para o meio de campo. Muito bom jogador. Né? Aí o time ganhou uma consistência defensiva melhor. O time soube equacionar mais. Na quinta? Titular na quinta. Eu acho que ele já pode começar a pleitear uma vaga nesse time aí. Então, 17 finalizações, 4 bolas no gol. O Atlético tem ainda que olhar isso. Cara, 16 escanteios e você não ter um escanteio perigoso. Isso tem que ser. Eu sei, Cuca, que você não está tendo tempo para trabalhar, mas tem que tirar. Nós temos uma semana um pouquinho maior agora, né? Que você vai ter 2 dias para treinar. Cara, tem que. O escanteio é um fator fundamental que você pode definir um jogo. O Ceará fez um gol lá contra o Flamengo, não foi? Não foi o Ceará agora que o Flamengo empatou? Foi. Gol de cabeça, é isso, cara. Não dá para você ver essas coisas. E olha, nós estamos falando sobre isso. A bola aérea do Atlético ainda continua deficitária. Porque o Vasco teve no primeiro tempo ali uma sequência, até aquela bola que foi na trave, no pé da trave ali, de bola na área que o Atlético tem que também cuidar. Cuca, então vamos ajeitar, sabe por quê, Cuca? Tá começando o segundo turno aí e o time do Grêmio perdeu ontem pro Sport, que não ganhava de ninguém, hein? Então a responsabilidade aumentou de ganhar do Grêmio. Porque você tem dúvida? Agora eu posso falar aqui. Fala. É obrigação ganhar do Grêmio. É obrigação ganhar do Grêmio. Meu Deus do eu céu. gosto de falar obrigação. Meu Deus, se até o Sport ganhou, né? Que novidade. Se não vai ganhar, se é o Sport... Boa tarde, Thiago Fernandes. Boa tarde. É obrigação ganhar do Grêmio? Óbvio que é. Óbvio, Valor eu dou que não. Mas você acha que não é obrigação? Obrigação não trato isso como nunca no esporte, eu não trato como obrigação. O Cruzeiro não tinha obrigação, Essa por exemplo, é a mesma de passar turminha do pênalti, tá? Então, não, isso não é a mesma não, não, porque você tá eu não fora. disse nada de pênalti. Já estou retirando desculpa, e fazendo a pipocou, retratação. Mas Thiago te encalou, já pipocou, né? Eu pipoquei, o CRB, o Cruzeiro tinha obrigação de passar. Eu não trato como obrigação. É obrigação ganhar do Grêmio. Aqui não usa essa palavra dentro de jamais. casa é obrigação ganhar do Real Madrid. Imagina do Grêmio. Vem cá. Ô Guto, vem cá. Contra o Grêmio é obrigação pra cacete. Muito, mas muito. O time do Grêmio é horroroso e desde o início da competição a gente está falando aqui, vai brigar contra o rebaixamento. Perdeu pro Sport ontem, não sei se vocês estão sabendo aqui. Dentro de casa. Obrigação, dentro de casa, pelo que fez com o Grêmio lá e pelo que o Grêmio está fazendo no Campeonato Brasileiro, é obrigação. E se não ganhar é vergonha. Vergonha. E eles não vão ter o centroavante, como é que chama o centroavante? Bright White? Bright White recebeu o terceiro amarelo. Tem mais essa ainda aí. Tem essa. Ainda tem mais essa. Sempre que é o mais lúcido. E não tá bem. Deles. E não tá bem, mais lúcido. Né? Só vão torcer pro Mano Menezes não cair, né, o Valor? Aí sabe o que acontece? Vão torcer pra ele não cair, Valor. Sabe o que acontece? Não. Aí se der aí chega o Elton aqui no dia seguinte, Respeito o futebol. Não adianta, Elton. Vocês não aprendem, vocês não vão aprender, cara. Não vão aprender. Não vão. Essa é a questão. Não vão aprender. Esse é o grande detalhe. Esquece. Peraí, gente. O fato de uma pessoa não fazer a obrigação dela é simplesmente um problema dela, um equívoco dela. Algumas vezes as pessoas não cumprem as suas obrigações, mas o Atlético tem sim a obrigação de vencer o Grêmio. Tem gente que não cumpriu a obrigação comigo, Thiago. Exatamente. Pois é. E já está no mercado fingindo que cumpriram todas as obrigações. Eu sei bem. Pois é, então aperta minha mão nessa, tamo junto. Pois é, mas a parada é a seguinte. A partir do momento que as pessoas não cumprem as obrigações, o problema é delas. Mas é que aí a gente está tratando... a obrigação do Atlético vencer. É a obrigação. Se tiver oportunidade, mete gol! Se tiver oportunidade, mete gol! Mete gol! É obrigação, tem que cumprir. Se tiver oportunidade, mete gol. É obrigação, tem que cumprir. Porque obrigação tem que cumprir.